Bom dia, queridos alunos, né? Mais um dia abençoado, com a graça de Deus que sempre nos acompanha e nos protege nessa manhã de terça-feira, 6 de abril. E imagino que vocês tenham sentido saudade de mim, como eu senti saudade de vocês, né? Nesse período de Páscoa, um momento aí de reflexão, de reacender, de reavivar as esperanças e de torcer por dias melhores. E dando continuidade a essa grande alegria que é realmente agradecer por mais um dia de vitória, de conquistas. Antes de nós iniciarmos nossa fala, né, como sempre fazemos, deixar uma palavra de reforço, de estímulo, e nada melhor do que pela palavra, né, mais sábia que foi produzida na humanidade, que veio da Bíblia, né, e do profeta Isaías, um profeta grande, né, que realmente foi usado pelo Senhor para trazer para nós é, mensagens de melhoria, e isso é muito importante para nós todos. E ele dizia muito em Isaías 41:13, que, falando pelo Senhor: pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Tem como temer? A gente pode ficar assustado, mas com Deus no controle, a gente só tem a vitória. Por mais desafiadora que seja a batalha. E nesse momento de pandemia, nada melhor do que ter a mão do Senhor estendida para nós. Mas eu queria conversar com vocês hoje, a bem da verdade, sobre a Seguridade Social. Né? Ela, na verdade, nós vamos começar a entrar um pouco sobre essa figura da Seguridade Social. Eu devo deixar uma atividade para que a gente fale sobre isso. E dentro dessa perspectiva, dentro desta leitura, por assim dizer, nós iremos fazer esse debate. Né? Falamos bem sobre legislação trabalhista, nós tivemos um bom bate-papo, uma boa conversa, deixei os vídeos para que vocês pudessem interagir. Fico feliz, agradeço muito a presença e a interação de todos que queiram interagir. Né? É sempre bom que vocês interajam para que vocês possam realmente trazer boas discussões a respeito disso. Mas quando eu venho falar de previdência, quando eu venho falar de previdência, eu tenho que realmente trazer para vocês algumas discussões a respeito disso. E eu quero trazer, antes de mais nada, uma discussão histórica sobre isso. Entendam vocês que a legislação trabalhista ela tem uma relação direta com a previdência, porque, afinal de contas, através do trabalho, você tem essa figura de arcar com isso. Se o trabalho sempre existiu para a humanidade, ela sempre se fez presente, ela é uma ferramenta útil, necessária para isso, ela é uma ferramenta capaz de trazer essas discussões, essas questões, vale a pena dizer para vocês ainda que você, ser humano, não vai conseguir trabalhar a vida inteira. Né? Em determinado momento de sua vida, conforme você vai envelhecendo, você vai ter dificuldades esperadas, né, pelos fatores do desgaste físico causado pelo labor. Mas você imagina, se você não trabalha, como que você vai se sustentar e se manter nessa sociedade em que a mola propulsora para a sobrevivência é o trabalho? Então, veja, essa discussão sobre previdência ela não existia no início da humanidade. Então, coitado dos anciões ou dos antigos, né? Porque eles dependiam de uma sociedade que não fazia esse recolhimento. E como que acontece? Nessa discussão, né, a gente começa a discutir uma proteção. Né? Nós temos aí uma discussão sobre a proteção social. Essa discussão ela é realmente uma discussão necessária. E passou a acontecer um momento em nossa vida em que, dentro dessa perspectiva, dentro dessa leitura, nós começamos a perceber que o Estado, esse Estado organizado que nós estamos vivendo, ele passa a ter um papel importante no desempenho de proteção social para o seu cidadão. O seu cidadão pode acontecer durante a sua jornada de vida que ele precise de uma proteção. E o Estado precisa garantir essa proteção para evitar o perecimento deste e o enfraquecimento do próprio Estado. O Estado não faz isso porque é gente boa, mas é porque ele realmente precisa. A pobreza é um mal que aflige não somente o cidadão que sofre pela pobreza, mas a sociedade como um todo que precisa lidar com isso. E o Estado passa a ter esse papel.
E ele começa a discutir a proteção social por meio de três formas, né? Três etapas começam a discutir essa figura da proteção social. Uma é a figura da assistência pública, o outro é a figura do seguro social e o outro é a figura da seguridade social. A ideia do assistencialismo, ela existe, né? Nós ainda temos essa figura do assistencialismo. Ela existe porque em alguns momentos nós teremos cidadãos que estarão numa situação de miserabilidade, de extrema pobreza, e o Estado precisa assisti-lo. Isso é uma realidade, ela ainda acontece. Historicamente, a assistência pública ela começou a ter seus desenhos por meio da caridade. E muitas vezes, lembra que o papel da igreja, vocês devem ter visto isso muito no ensino médio, né? O papel da igreja na formação do Estado, e a igreja ela é um ator que participou da modelação dessa sociedade e da formação desse Estado. Então a igreja ela desenvolvia muito a caridade, ela fazia isso e depois o Estado começou a continuar a perpetuar essas caridades por meio de suas instituições públicas. Né? Então, imagine um indivíduo que naquela época tinha um momento de extrema pobreza, de grande precariedade de saúde, que ele não tinha mais como trabalhar e também não conseguia receber, né, a devida assistência, não havia previdência para isso, né? Não havia essa figura da previdência. E aí o que aconteceu? Nesse momento, a única alternativa para este cidadão, para que ele não perecesse a míngua à frente de todo o Estado, à frente de todos nós, cidadãos, era realmente receber uma assistência pública por meio da caridade. Inclusive, essa era uma forma que precisaria ter recursos e nem sempre era destinado. Mas em 1601 nós temos um primeiro documento normativo que trata isso, que é a chamada Lei dos Pobres. E aí, essa Lei dos Pobres, em 1600, olha só, em 1600, a Lei dos Pobres reconheceu que cabe ao Estado o papel de amparar aqueles que realmente necessitam. E assim surge a assistência pública e surge a assistência social. Isso é realmente essa figura. E olha, o elemento, a palavra que guia isso é a figura da igualdade, porque você, quando está assistindo uma pessoa necessitada, você está buscando trazer ela numa condição de igualdade, pelo menos rala, pelo menos frágil, de igualdade para com os demais cidadãos. E é o fenômeno da solidariedade. Nós somos seres solidários, somos animais racionais e solidários. A própria lei reconhece isso. Nós devemos ser solidários. E acontece isso na prática. Acontece, eu vou dar um exemplo mais adiante. Legalmente, a solidariedade ela existe dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, nós somos solidários e a própria lei já determina que nós sejamos solidários. Eu posso dizer isso depois com um exemplo mais adiante, quando eu vou falar um pouco mais de aposentadoria, mas não me deixem esquecer falar nisso. E no Brasil, se a primeiro documento histórico que nós mencionamos foi a Lei dos Pobres, em 1600 na Inglaterra, 1601. No Brasil, a primeira vez que nós tivemos essa menção foi justamente na primeira Constituição. A primeira Constituição brasileira já falava desse papel de garantia ou socorro ao público. Mas sabe quando foi? 1824. E aí o que acontece? Queridos, não basta... Você imagina só, se eu for ajudar as pessoas sempre que elas estiverem em situações de necessidade, o Estado não consegue suportar tudo isso. Senão nós teríamos uma camada de pessoas necessitadas o tempo todo. O Estado, então, ele começou a pensar que não basta somente isso. Era necessário ter meios ou mecanismos que não se baseasse somente na figura do bom moço, ou da generosidade, ou da solidariedade do Estado. É preciso mais do que isso. E o Estado começou a dizer, olha, o indivíduo ele não pode ficar à mercê da generosidade do Estado ou de determinados indivíduos. Eu preciso dar mecanismos para que ele, quando tiver situações difíceis, ele já tenha mecanismos para se proteger. Mecanismos legais para isso. E começa a amadurecer uma ideia, começa a surgir uma ideia, né, da seguridade social. A seguridade social, eu gosto muito que vocês utilizem isso, é uma palavra de seguro, é uma garantia que você vai ter.
É uma garantia que você terá, meu querido. Você contribui para isso. Você paga uma coisa para que você tenha garantia se acontecer um evento. Lembra o seguro de carro? Você paga um seguro de um carro, por caso de um acidente acontecer, você está amparado. A Seguridade Social é o mesmo raciocínio, só que não é um carro, é você, humano. Você paga pela Seguridade para ter como garantia que determinadas situações que vierem a acontecer, você está amparado por isso. Você está amparado por essa figura. E é muito importante que você o tenha. Então, imagina só, eu sou, por exemplo, empregado. O que acontece comigo? Eu pago, eu ganho meu salário, mas eu também contribuo para a previdência, para a seguridade social. Para que, Rafael, que você contribui para a previdência social? Isso no exemplo hipotético, me utilizando como empregado. Eu contribuo para a previdência social para que determinadas situações se vierem a acontecer comigo, eu não deixe de receber recursos para isso. Então, por exemplo, se eu vier a morrer, vai ter uma garantia para meus dependentes. Se eu vier a não ter mais condições de trabalhar decorrente de uma doença, também o seguro ele cobre isso. Essa previdência que eu vou pagando, ela serve para isso. E essa ideia realmente, ela surge de uma ideia de contrato. É um contrato que você faz com um determinado ente. No Brasil, o empregado ele consegue realmente contribuir para a Seguridade Social através do regime geral de previdência social e INSS, ou seja, ele paga para o Estado uma parcela para quando ele precisar, nós termos aí alguma situação. Tivemos uma reforma extremamente dolorosa da Previdência nesse último governo, não que não tenha existido em governos anteriores, mas a tendência é sempre ter dificuldades, ou seja, nós estamos cada vez mais com muita dificuldade para garantir uma aposentadoria digna, né, garantir um auxílio-doença justo, mas com fé em Deus a gente vai superar isso. E o que acontece? Hoje essa figura da Previdência Social é uma forma de garantir essa proteção, né? Antes só uma pequena parcela conseguia fazer isso. E essa ideia da Seguridade Social, ela surge de uma figura de lei de seguro-doença, né? Que começou a ter essa discussão em 1883. Olha só, 1600 eu começo a falar sobre assistência pública. Decorridos uns 200 anos, mais um pouco de 200 anos, eu percebo que não é suficiente somente eu ajudar a pessoa necessitada. A pessoa também ela tem que começar a se proteger. E eu preciso criar mecanismos sobre isso. E aí surge a lei dos seguros doença na Prússia, né, com a proposta de um programa social. Isso surgiu muito em figura que vem ganhando força, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí vai se estendendo essas figuras, né? Essas figuras realmente elas colocam. E a Seguridade Social, que antes não era obrigatória, é obrigatória. Você, queridão, quando for trabalhar, você, além de receber seu salário, você também, com a carteira assinada e tudo mais, você também contribui para a Previdência. Você contribui. Ah, eu não quero contribuir. Eu nem sei se eu vou estar vivo, não importa. Você vai contribuir porque você tem que ter solidariedade, você tem que ter igualdade e você tem que buscar meios para se proteger. E o Estado diz, ó, você contribui. O que o Estado hoje, o mundo moderno hoje vem fazendo com o passar do tempo, é que essa obrigação de contribuição e o Estado depois ter que pagar para você essas garantias previdenciárias, elas são realmente, o que acontece? Elas são realmente muito exigentes e demandantes para o Estado, então o Estado hoje vai dizendo assim, você busca fazer isso com fundos de previdência. Né? Hoje nós temos determinados fundos privados de previdência. Os Estados Unidos faz isso muito, por sinal. É um problema, porque assim, o Estado eu tenho certeza que ele não quebra. Então, se eu tenho certeza que o Estado não quebra, eu sei justamente que se o Estado não quebra, eu sei que eu tenho a garantia de que eu vou receber minha aposentadoria. Agora, imagine se eu contratar um fundo privado e ele quebra. E acontece. Nos Estados Unidos, quando quebra, é crime violentíssimo. Vai prisão, vai aquela situação toda, mas o pobre do trabalhador fica chupando o dedo. É complicadíssimo isso. Os fundos privados. O que é que eu gostaria que vocês... Eu vou passar essa atividade para vocês, né? Eu vou querer que vocês façam. Eu vou colocar um livro base para que vocês façam essa leitura também comigo. Eu quero que vocês
discutam um pouco sobre o que é assistência social, sobre o que é seguridade social, o que é seguro social e o que é previdência social. Eu vou deixar essa atividade para que vocês o façam e colocarei já já no nosso sistema Siga. E é sempre um prazer estar com vocês novamente. Vamos falar um pouco sobre previdência, sobre seguridade social e até encerrarmos falando dos benefícios previdenciários e também da Lei Orgânica de Assistência Social que existe no Brasil, né? A Constituição também prevê isso. A gente pode falar também disso dentro da própria Constituição, os artigos constitucionais que assim falam, tem um capítulo sobre seguridade social na própria Constituição. Se vocês já quiserem pesquisar, sintam-se à vontade. Um forte abraço para todos e até a próxima.